Olá, internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma crítica de cinema. Dessa vez nós vamos falar de um filme que fez muito sucesso na Mostra Internacional de São Paulo de 2019. Nós estamos falando de O Farol. O Farol, ele é um dos filmes mais diferentes, tenso e muito louco que você precisa ver e colocar na sua lista de filmes que eu preciso ver antes de morrer. Porque, cara, esse filme é muito legal, ele é muito bacana, ele é muito tenso, ele é muito intenso, ele é muito forte e também acaba que em alguns casos ele vai trazer, ele vai mexer com o seu subconsciente, ele vai mexer com suas ideias, ele vai falar sobre isolamento, dos problemas psicológicos que o isolamento pode causar, né? A gente já viu vários filmes assim, clássicos lá atrás, como o Iluminado, né? Onde teve um isolamento dentro do hotel, e nesse caso é um isolamento dentro de uma ilha, onde só tem um farol lá, exatamente. Então nós estamos falando de uma dupla que se encontra no começo do filme, né? Uma dupla formada por Willem Dafoe e Robert Pattinson, exatamente, Robert Pattinson, que é aquele vampiro do Crepúsculo que agora está se preparando para ser o novo Batman, ele mesmo. Então, com essas novidades na carreira do Robert Pattinson, né, fazendo parceria com Willem Dafoe, um mestre do cinema, né, eles fizeram uma parceria que foi sensacional, deu muito certo. É um tipo de filme que vai mexer com o seu subconsciente, que vai mexer com os seus valores morais, éticos ali. É um filme que você pode chamar um filme de terror, mas ele na verdade ele pode ser considerado mais um filme de suspense. Aliás, um belo do suspense. Um suspense daqueles que você já sentia falta, porque ele lembra muito o estilo de Alfred Hitchcock, cara. E aliás, você vai lembrar um monte de coisa de Alfred Hitchcock. Principalmente o fato dele ser feito completamente em um filme preto e branco. Ele foi gravado numa película de 35mm em preto e branco. A proporção do filme, né, a proporção de tela do filme é também algo a ser comentado. Ela é apenas 1.19 por 1. Cara, ele é igual a um quadrado, é praticamente um quadrado. E esse quadrado tem um farol lá. E aí você tem então entender que, essa questão de você está dentro de um cinema, uma sala totalmente escura, um som alto ali, aliás, o áudio, os efeitos sonoros desse filme são de aplaudir, porque, cara, é o tempo todo um som totalmente cansativo, que você tem um som do farol, um som repetitivo, constantemente acontecendo ali. Então você tem um mas o tempo todo, você chega a pensar, cara, esse farol vai me deixar louco. O filme é pra mais ou menos isso mesmo. O filme ele é tenso, ele é intenso e vai fazer você sair do cinema com outra visão. Você fala, cara, isso é cinema. O Robert Eggers ele já tem uma experiência mais ou menos. O Robert Eggers é o diretor desse filme, O Farol, e ele já traz um pouco da sua experiência com curtas-metragens e coloca um monte de coisa dentro dessa produção que fica muito boa mesmo. Então imagina só isso. Basicamente o roteiro é uma coisa muito simples, né? O roteiro deveria ser algo muito simples, né? Se você coloca assim numa sinopse algo como duas pessoas estão indo cuidar de um farol numa ilha no meio do Pacífico, beleza, cara, isso aparentemente pode ser um tema bobo, mas cara, as situações em que essa dupla tem que passar, o lance de convívio, como conviver com outra pessoa completamente diferente de você, só você e mais ninguém, num período em que você não tem internet, não tem linha telefônica, não tem nada, você só tem ali um período em que você tem que fazer o seu turno e esperar que o outro grupo, a outra dupla apareça para fazer a sua substituição de turno. Cara, é um negócio assim, cara, chega a ser, realmente ele é enlouquecedor. Eu acho que essa palavra mais interessante para isso aí. Vale a pena assistir, sem dúvida nenhuma você vai gostar. Se você gosta de cinema, se você gosta de filmes preto e branco, você tem que conhecer O Farol, né? Você tem cenas ali, o Willem Dafoe está grandiosamente incrível. Ele está realmente incrível. O próprio Robert Pattinson também. Eles entram nos devaneios, sabe? Eles piram completamente dentro do filme de um jeito que tem horas que o Willem Dafoe ele faz dois monólogos gigantes
dois monólogos grandes. Que você fala, cara, meu, isso, e prende você, prende o Robert Pattinson que tá lá na ilha, prende a atenção de todo mundo. E ele consegue, cara, fazer dois monólogos, cara, parece que você tá falando com um cara lá. E esse papel tá demais. Não é uma coisa simples, nem para o Robert Pattinson, que é o mais novo lá, que seria o aprendiz de cuidador de farol, um aprendiz de curador de farol, como cuidar de farol. O William Dafoe é o mais experiente, e ele estaria lá, então, ensinando o Robert Pattinson esse ofício, mas que não é nada fácil não. Sem sombra de dúvidas, os efeitos sonoros é ponto alto do filme. O tempo todo, esse som do farol sendo repetitivamente acionado, ele realmente mexe com você, enquanto você está assistindo. O negócio é realmente impressionante. Além do que, você tem um barulho também das águas se chocando, né, nas rochas daquela pequena ilha. A fotografia, ela é sensacional, essa escolha de tomada diferente e tal. Se você ter um cuidado com o alinhamento, tudo muito alinhado, é tudo muito certinho nesse filme, e é tudo muito bem colocado para tudo se encaixar dentro de um quadrado, cara. Você não está acostumado a ver isso. Em tempos de tecnologia 4K, de super widescreen, você pegar e rodar um filme num quadrado de 1 por 1 é um negócio bastante curioso, que rendeu a esse filme uma indicação ao Oscar de melhor fotografia, né? Mas isso é para você ver a qualidade disso aí. Então vale a pena você assistir, sim. Esse filme então tem a chancela da Mostra Cultural de 2019 e também tem aí a indicação ao Oscar de 2020. Muito bem, era isso que a gente queria falar de O Farol, e agora a gente vai fazer aquela brincadeira que a gente sempre faz, de relacionar o filme que a gente viu na crítica passada com esse que a gente viu agora. O filme que a gente viu na crítica passada foi O Caso de Richard Jewell, e agora nós estamos vendo O Farol. Muito bem, O Caso de Richard Jewell, eu não sei se vocês lembram, mas ele trata-se de um caso um caso policial, um caso verdadeiro, uma história verídica de um policial, né, de um segurança que foi indiciado como culpado de um atentado terrorista em Atlanta, né, na época lá das Olimpíadas de Atlanta. Mas aí é que tá, não tem uma associação de roteiro realmente não tem condição. Porque nesse caso de O Farol não tem condição. O Farol, ele é um filme solitário, né, enclausurado, mas não, com Richard Jewell realmente não tem muita relação não. Roteiro é certeza que não tem como relacionar. Mas tem um ponto que dá para relacionar, sim, como a gente sempre faz. A gente já garantiu que a gente sempre consegue relacionar uma coisa com outra, mesmo que o filme não tenha nada a ver. E essa é mais uma prova. Se liga. No caso de Richard Jewell, aconteceu uma bomba em Atlanta. Só que, um pouco antes da bomba acontecer, o segurança Richard Jewell, ele tentou informar todo mundo, toda hora. Tentou falar para todo mundo, olha, tem alguma coisa acontecendo, né? Eu tô vendo uma certa movimentação aqui, pá, isso é um problema. E ele teve que subir em uma torre. Teve que subir em escadas espirais para chegar lá em cima na torre e conversar com as pessoas para tentar tirar elas de lá, porque estava perigoso eles ficarem lá. Acaba que então aquela cena de subir correndo, descer correndo, acontece tanto em O Farol quanto em O Caso de Richard Jewell. E mais uma vez nós conseguimos relacionar um filme que não tem absolutamente nada a ver com o outro. Um caso real com uma ficção total. Um filme preto e branco que parece que foi feito na década de 30 do século passado, e outro, um filme widescreen, né, de Clint Eastwood, negócio, né? Você vê como muda isso. Mas é muito curioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, avise para os seus amigos. Vamos esperar a próxima crítica para ver como é que a gente vai relacionar agora com O Farol, que esse filme é complicado. Ok? É isso aí, pessoal. Lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. A gente se vê na sala dos cinemas. Até mais!